Olá, boa tarde. Mais uma aula aqui do nosso curso de efeito Casimir e aplicações. Então, vou compartilhar aqui alguns slides. Então, hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre experimentos, uma revisão de experimentos de precisão de medida da força de Casimir entre superfícies, né? Então, compartilhar aqui. Espero que vocês estejam vendo. Então, vamos lá. A gente começa aqui com esse diagramazinho aqui, que eu estou mostrando aqui do lado direito, né? Que é uma medida daqui do grupo tirado de um artigo do Umar Mohideen, né? Um professor lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele ilustra um tipo de experimento, né, que também é feito por outros grupos, né, Jeremy Munday, o Capasso, Palasantas, na Holanda. A ideia é que você usa um microscópio de força atômica, né, na sigla em inglês, né, AFM, que é adaptado aqui para fazer essa medida de Casimir, né? Como é que funciona o microscópio de força atômica de uma maneira usual, né? Da maneira usual. Você tem uma haste metálica aqui, né? Que é flexível, e na ponta da haste tem uma pontinha, né? E essa pontinha você aproxima da superfície e você vai ter a atração de Van der Waals entre essa pontinha e a superfície. E, tipicamente, as distâncias são da ordem de nanômetros. E à medida que você percorre a superfície, que a pontinha percorre a superfície, a haste vai acompanhar o relevo da superfície. Então, a AFM vai trazer informação sobre a topografia, né? Sobre a rugosidade. Então, a melhor maneira de você medir a rugosidade de uma superfície é através da microscopia de força atômica. Tem várias outras aplicações da microscopia de força atômica também. Então, você tem uma pontinha bem pequenininha para ter resolução espacial, para entender localmente o que acontece com a superfície num dado ponto. E a força de Van der Waals é essencial aqui, né? É ela que vai fazer a deflexão dessa haste, né? Que a gente chama de cantilever, por causa da atração, né? Essa haste, se você tem uma parte da superfície mais extensa, né? Então você tem uma atração. Deixa eu mostrar aqui, talvez seja melhor eu fazer assim, né? Se você tem aqui deixa eu anotar aqui um pouquinho com a isso aqui, peraí, não está dando muito certo. Deixa eu anotar aqui com o recurso do zoom mesmo. Então, você tem a superfície aqui, você tem uma superfície aqui rugosa, né? E aí você tem a pontinha do cantilever que vai ser atraída, né? Então, se você tem esse perfil rugoso, você vai defletir por causa dessa atração de Van der Waals, e você é capaz de medir pequenos ângulos de deflexão fazendo essa reflexão aqui de um laser, né? E quando você muda um pouquinho esse ângulo, você muda esse ângulo da reflexão. Isso aqui segue a lei da reflexão, né? Então, depende da orientação desse plano aqui. Se você muda um pouco a orientação deles, vai mudar a direção da reflexão especular aqui. E isso muda, então, a diferença entre as intensidades desses dois detetores, né? Esses fotodiodos aqui. Então, você traduz esse ângulo, esse ângulo num sinal de diferença de intensidade entre esses dois detetores, então, com isso, você consegue medir ângulos muito pequenos, né?
Em geral, você tem uma pontinha pequenininha, como eu estou desenhando aqui do cantilever, né? Porque você quer conhecer a superfície, essa distância aqui é da ordem do nanômetro, tá bom? Você está no regime Van der Waals não retardado, inclusive. Mas aqui, nesse experimento, né, nesse tipo de experimento, eu acho que o Mark Morriden foi o pioneiro, né? Você não está interessado em conhecer a superfície, não está interessado em ter informação sobre a superfície, né? E, por outro lado, você quer medir a distâncias maiores. Então, para medir as distâncias maiores, você precisa ter uma área maior. Então, em vez de ter essa pontinha, que tem uma área pequena aqui, ó, você cola na pontinha. Então, você tem a pontinha do cantilever, né? Nessa ponta, você cola uma esfera muito maior do que o tamanho do cantilever. Essa esfera tem tamanhos, o raio da ordem de 100 microns, o diâmetro 200 microns, isso é um tamanho característico, às vezes se usa uma esfera um pouco maior. Tipicamente são esferas de poliestireno, mas para você ter um sinal de força maior e também para poder controlar a força eletrostática, né, aplicando tensão, você faz um recobrimento metálico, né, que em geral se usa o ouro, que é um metal muito bom. Você faz um recobrimento de ouro aqui nessa superfície dessa esfera de poliestireno que está grudada na ponta da cantilever. Então, você ter essa área muito maior permite você ter um sinal razoável, mensurável, né, mesmo a distâncias de 100 nanômetros. Então, você passa do nanômetro para uma distância 100 vezes maior, né? Então, as distâncias características são da ordem do nanômetro, né? E você mede forças da ordem de centenas de piconewtons, essa que é a escala de ordem de grandeza. Então, é uma adaptação, né, da técnica, não é o microscópio de força atômica empregado da maneira usual, você faz essa esfera, né, você gruda essa esfera na ponta do cantilever, você tem uma área maior, você pode ir a distâncias maiores, aí você vai no regime retardado. 100 nanômetros é um regime já bem Casimir, né? Já é um regime em que o retardamento é super importante, né? Não é uma pequena correção, retardamento para 100 nanômetros. Então, você mede aí nessa faixa, tipicamente, né? E por que, então, uma questão, né? Aqui, esse esquema, fica claro que não vai ser plano, né? Que é o paradigma, né, do Casimir de 1948, que é o caso teoricamente mais simples, né? Que é o caso cuja descrição teórica é a mais simples possível. O pessoal faz esses experimentos com superfícies esféricas. Isso não é a novidade aí desses experimentos mais recentes, que começaram na década de 90. Isso já é bem lá desde o grupo do Deriagen na União Soviética, né? Na década de 30, o Deriagen já fazia experimentos entre plano e superfície, ou entre superfícies esféricas, entre esfera e plano, ou entre duas esferas. Porque ele era um cara da área de colóides, ele estava interessado, então, nesses colóides esféricos, né? E, eventualmente, na interação de um colóide com uma superfície plana. Então, do ponto de vista das aplicações, é mais interessante do que esse caso plano-plano, né? Tem mais aplicações em colóides, por exemplo. Agora, tem uma vantagem do ponto de vista da precisão que o experimento pode alcançar, né? Que quando você tem dois planos... vamos anotar aqui um pouquinho mais. Acho que isso aqui eu vou fazer aqui, ó. Quando você tem dois planos duas superfícies planas aqui, né, com tamanhos razoáveis, assim na faixa de milímetro, pelo menos, né? Se isso aqui é milímetro, né, e eu quero separar de 100 nanômetros, esses planos seriam que estar realmente muito juntos. Eu nem poderia mostrar isso aqui, né, no desenho, né? Se eu quero representar um gap aqui de 100 nanômetros, uma escala de transversal de milímetro, e eu tenho que ter uma escala transversal grande para ter uma área grande, né? É como se estivesse quase junto mesmo, né? Se eu estivesse respeitando a escala. Tem uma dificuldade operacional em fazer isso, né? Que tem a ver com o problema do paralelismo e com o fato disso não ser exatamente
plano nessa escala de nanômetro, né? E quando você fala numa superfície plana, ela pode não ser exatamente plana, e além disso, pode ter um pequeno ângulo, né, entre as superfícies. Vou apresentar esse ângulo aqui, ó. Estou exagerando esse ângulo, né? É difícil você controlar o paralelismo nessa escala nanométrica, né? E se você tem uma coisa que é importante perceber é que se isso aqui é 1 milímetro, né? E essa distância aqui é 100 nanômetros, essa distância aqui vai ser muito diferente dessa, né? Mesmo que o ângulo seja muito pequeno, né? Deixo para vocês verificarem isso, por causa dessa dimensão aqui, transversal, ser muito maior do que essa, né? Tá certo? Você essa dimensão aqui, né, vai ser proporcional a essa dimensão transversal, que é muito grande. Então, eu facilmente vou ter uma variação da distância local muito importante, muito significativa, mesmo para ângulos muito pequenininhos, né? Então, é um experimento que tem efeitos sistemáticos difíceis de serem controlados, experimentos com superfícies planas paralelas. Tem um interesse assim, mais conceitual, porque é o paradigma de Casimir e a teoria é mais simples, né, para superfícies planas paralelas, mas experimentalmente é muito difícil de fazer um experimento de precisão, quer dizer, controlando os efeitos sistemáticos nesse caso. Então, deixa eu aqui apagar esses desenhos. Então, vamos voltar aqui para... Então, em vez de se usar superfícies planas paralelas, todos os experimentos de precisão, sem nenhuma exceção, usam essa configuração plano e esfera. Mais recentemente, o pessoal tem conseguido fazer experimentos de precisão com duas superfícies esféricas, né? E aí a ideia é você colocar uma esfera aqui, você coloca uma superfície esférica, desenhar aqui. Ops. Está aparecendo aqui, eu não estava vendo. Eu coloco uma superfície esférica aqui sobre a interface plana, né? Sobre o substrato plano. Coloca uma superfície esférica aqui e vem com esse cantilever com a outra esfera por cima aqui, né? Tá certo? Mas a grande maioria dos experimentos é com esse tipo de configuração plano-esfera, não necessariamente com microscopia de força atômica. Microscopia de força atômica tem vários, né? Mas você tem outros métodos que eu vou discutir um pouquinho, mas sempre explorando essa geometria em que você tem uma superfície esférica, uma superfície plana. E esses experimentos, na época em que eles foram feitos, sobretudo, lá na década de 90, início dos anos do século XXI, né, não tinha um modelo teórico exato para essa geometria, né? O resultado exato é para a geometria, para a geometria de superfícies planas paralelas, né? Você conhece esse cara aqui, a energia de planos paralelos, é a fórmula de Lifshitz, né? Me fornece quem é esse EPP. Tá bom? Então, qual é a ideia, né, que vem lá de Deriag, na década de 30, né? A ideia do Deriag é o seguinte: ó, se esse raio de curvatura aqui, se esse raio da superfície esférica for muito maior que a distância de separação, o que é o caso aqui, ó, é 1000 vezes maior, né? O raio, esses desenhos aqui estão completamente fora de escala, né? Para permitir visualização, né? Mas o raio, olha, é 1000 vezes maior do que a distância, que essa distância de separação que eu estou chamando de D e aqui de L, né? Então, mas é L, né? Que eu quero chamar isso aqui. Nesse caso, o que eu tenho, de fato, é uma coisa que é quase um plano, né?
talvez um desenho muito aproximado, né? Deixa eu ver se eu me arrisco aqui. Ele tem um raio muito, muito, muito grande, né? E aí eu tenho um plano aqui embaixo, e esse cara aqui é quase, entra um raio de curvatura, como esse raio de curvatura, como o raio é grande, né? Essa superfície aqui é quase um plano. Então, qual é a ideia do Deriagen? Eu posso obter o caso plano-esfera tomando as distâncias locais de separação entre cada ponto. É como se eu estivesse trocando essa minha superfície esférica por planos tangentes, né? A gente já discutiu isso na nossa reunião síncrona. Eu troco isso aqui pelos planos tangentes, aqui, né, sempre paralelos, né, e vou pegando as distâncias locais, né, para cada ponto. E aí a energia de interação eu integro, né, faço uma espécie de média, integrando essas energias para essas várias distâncias locais diferentes. E a partir daí eu calculo a força. Né? Se eu for fazer a conta, isso está na lista, né, eu vou obter esse resultado aqui para a força entre o plano e esfera, que é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior vai ser essa força, né, para uma dada energia. Essa energia é PP, esse PP quer dizer plano, paralelo, né? Aqui é plano-esfera. Então, aqui, inclusive, é a energia tomada na distância de separação mínima, né? Acaba que, quando você calcula, faz o cálculo, a partir dessa integral e deriva a integral sobre a distância local, né? Sobre esse L que vai variando aqui. Quando você integra sobre todos os L's, você obtém a energia para o caso plano-esfera. Aí você deriva para obter a força e, no final, o teu resultado é possível expressá-lo em termos só da energia para a distância mínima, para essa distância aqui em que você tem a distância entre esse plano tangente paralelo a esse aqui, né? Esses outros aqui planos não são planos tangentes, né? São planos assim ainda paralelos e tem um certo ângulo em relação ao plano tangente, né? Então, esse é um resultado que permite obter a força, se você usar essa aproximação de força de proximidade, também chamada de aproximação de Deriagen, para essa geometria, a partir da geometria do plano-plano, a partir da fórmula de Lifshitz, né? Então, aqui você tem Lifshitz, né? E aqui você obtém a força que você quer para a geometria plano-esfera fazendo essa aproximação. É uma aproximação não muito controlada, porque você não sabe qual é a correção, pelo menos não se sabia, agora já se sabe, né? Vou comentar um pouco. Então, você não sabe exatamente o quanto você está errando ao fazer essa aproximação, né? Você sabe que quanto maior o raio comparado com a distância, quanto maior o aspect ratio, né? Quanto maior o R sobre L, melhor ela vai ser, mas você não tem uma ideia mais quantitativa de quão boa a aproximação é. Ou pelo menos não tinha na época. Bom, vamos ver aqui, ó. Então, nesse outro experimento, eu já comentei bastante aqui sobre esse experimento do Marmoriden, né? Tem esse outro experimento aqui do Ricardo Deca, lá da Universidade de Indiana, que é também plano-esfera, só que eles usam uma ideia diferente. Em vez de medir a força no FM, eles medem o gradiente da força. Porque o que eles vão medir aqui? E esse aqui é uma das maneiras que dão uma precisão muito boa, realmente, né, nessa medida de força. Você tem um ressoador mecânico, um oscilador mecânico, que é essa gangorra aqui, né? Aqui tem uma haste que está fixa, e isso aqui é como se fosse uma gangorrinha que pode, né, fazer oscilações, né? Tá certo? E como todo sistema mecânico, né, ele tem uma frequência, esse tipo de sistema mecânico, né, como uma massa-mola, vai ter uma única frequência natural de oscilação, uma única frequência de ressonância. A frequência em que ele gosta de vibrar, né, a frequência de ressonância, que vai depender das propriedades mecânicas, né, dessa gangorrazinha, essa micro-gangorra, né? Então, a ideia do experimento todo é o seguinte, é medir essa frequência de ressonância, tá certo? E ver como ela é modificada quando eu aproximo essa esfera. De novo, é a interação plano-esfera, né? Quando eu aproximar essa esfera, eu vou ter uma interação adicional
que vai modificar o potencial, né? O potencial que determina a dinâmica da gangorra. Essa dinâmica da gangorra vai ser alterada pela força de Casimir, de atração com essa esfera metálica, que também é sempre usado uma esfera... essas esferas são sempre de poliestireno e recobertas com ouro, né? E aqui também você vai ter uma cobertura de ouro. Então, a dinâmica dessa gangorra vai ter um termo lá no potencial, né, na energia potencial que determina a dinâmica dela, que vai envolver a interação, o potencial de Casimir, tá certo? A frequência natural de oscilação, né, lembra daquela coisa de pequenas oscilações, né? Você tem uma posição de equilíbrio, o potencial tem uma posição de equilíbrio, né? E para pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, você pode fazer uma expansão quadrática do potencial. Então, você vai ver o que vai ser importante para determinar a frequência de oscilação vai ser a curvatura, né, no fundo do poço do potencial. Então, vai ser a derivada segunda do potencial, que é importante, né? A frequência de ressonância vai ser a raiz, né, da derivada segunda, né? Pensa no problema da massa-mola Kx2/2, derivada segunda da K, né? Então, é a raiz da derivada segunda dividido pela massa. Essa derivada segunda do potencial é o potencial total, né? O potencial devido às molinhas micrométricas que estão aqui, né? As molinhas equivalentes, né? Não é uma mola propriamente dita, mas é um sistema elástico aqui, restaurador, né? E tem o potencial devido à interação de Casimir. Então, na verdade, você vai somar esse potencial e a derivada segunda, então eu vou somar a derivada segunda, esse termo, devido ao potencial de Casimir, então eu vou alterar a frequência de ressonância. E o que eles medem é a mudança dessa frequência de ressonância, portanto, é a derivada segunda do potencial de Casimir. Essa derivada segunda do potencial de Casimir é a mesma coisa que falar da derivada primeira da força, né? Então, o que eles estão medindo é isso aqui, ó, dF e dL, é a derivada da força de interação entre o plano e esfera em relação à distância. Tá bom? E vamos tratar isso aqui no regime de força de proximidade. No regime de força de proximidade, eu posso relacionar isso com a força entre plano e ponto. Se eu tomo a derivada aqui, ó, ambos os lados dessa equação que aparece aqui, a derivada dessa força vai ser a derivada da energia, mas a derivada da energia é a força plano-plano. Então, vocês estão vendo que eu posso traduzir esse resultado, né? Esse cara aqui é 2πr sobre A vezes a pressão, né? Então, a maneira como ele vai representar os resultados é em termos aqui dessa pressão do problema efetivo, usando o PFA, né? O que ele mede é isso aqui, mas ele vai dividir por 2πr, né? Para expressar em termos dessa pressão no problema de dois planos paralelos equivalentes, né? Então, vou mostrar aqui os resultados. Então, aqui está essa pressão do problema equivalente, né? Que é você pegar o gradiente da força planisfera dividido por 2πr. E esse cara você compara diretamente com a fórmula de Lifshitz, né? Tá certo? Esse cara aqui é plano-plano, você compara direto com a fórmula de Lifshitz. Então, aqui tem os pontos experimentais e os modelo teórico aí calculado a partir da fórmula de Lifshitz, né? A curva que tem... repara que aqui ele está botando valores negativos para dizer que é atração, né? E tem uma curva por cima. A curva por cima é um módulo menor. Essa curva com módulo menor é um modelo de Drude, né? A gente já discutiu isso. Com Drude você tem menos reflexão, então você tem um sinal de força menor em módulo. A curva de cima é Drude, a curva de baixo é o plasma. E vocês estão vendo, né? Esses vários gráficos são intervalos distintos de distância. Você vai desde cerca de 150 nanômetros até 750 nanômetros, né? E ele vai separando aqui em intervalos distintos para ele poder fazer um zoom sempre para cada intervalo, né, que ele considera. Repara que o sinal, né, dessa pressão do problema equivalente vai caindo, é claro, quando você vai aumentando a distância, né? Compara as escalas aqui, né, com a escala que aparece aqui. Dos pontos experimentais, vocês veem que ele tem um acordo muito bom, né? E aqui é um acordo cego, uma comparação cega, quer dizer, não tem nenhum parâmetro de ajuste.
nessa hora aqui. É claro que tem toda uma calibração prévia, né, que envolve ajustes, né? Você tem que fazer calibrações usando a força eletrostática conhecida e tal, mas uma vez calibrado o sistema, você faz essa comparação sem nenhum tipo de ajuste, né? Você tem o resultado experimental e compara diretamente com o modelo teórico, que é calculado a partir de parâmetros assim conhecidos independentemente, né? Que são as constante de elétrica do ouro, né? As duas superfícies são de ouro, né? E separadas por vácuo. Esses experimentos são feitos em vácuo, tá? Isso é um outro detalhe importante aqui. Então, você tem um acordo com o modelo de plasma e parece descartar aqui, né? Sobretudo nesses regimes intermediários. Aqui, ó, a barra de erro, ela parece maior porque a escala mudou, né? Ela não mudou muito, na verdade, aqui para essas várias distâncias. Mas você vê que a barra de erro aqui já não está descartando tão bem o modelo Drude, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, nessa faixa e nessa aqui também, você tem uma discrepância aqui entre plasma e Drude, que embora não muito grande, né? Porque essa discrepância ela fica maior para distâncias muito grandes. Aqui a distância não é tão grande assim. Então, a diferença relativa entre plasma e Drude não é muito grande, mas o experimento é tão preciso, ele tem uma precisão de menos de 1%, né? O erro experimental é menos de 1%. O experimento é tão preciso que ele consegue diferenciar bem o plasma do Drude. E o acordo, surpreendentemente, é com o modelo de plasma. Por que surpreendentemente? Porque o modelo de plasma não leva em conta a dissipação. E esses metais aqui, a temperatura ambiente, são dissipativos, né? Então, é realmente uma espécie de paradoxo, né? O fato de você ter acordo com o modelo plasma e não ter com o modelo Drude. É super interessante que esse acordo com o modelo plasma seja tão bom, né? Aqui é um tipo de... É difícil você fazer um experimento em sistemas complexos, né? De matéria condensada como esse, e conseguir ter um acordo sem nenhum parâmetro de ajuste que seja tão bom como ele consegue aqui, e outros grupos também conseguem. Uma coisa que vale a pena comentar é que aqui ele faz essa comparação cega como se não existisse nenhuma contribuição daquele efeito de patch, né? Aquele efeito eletrostático residual que sempre vai existir. Então, aqui nesse experimento, uma explicação possível é que esse efeito ele é pequeno, né? Ao contrário do experimento lá que a gente discutiu antes, do Lamorroa, né? Que ele tinha uma contribuição apreciável, né? Também o sinal que você estava medindo de Casimir era menor, né? Então, ali o PET tinha uma contribuição relativa muito apreciável, ele tinha que levar em conta. Aqui não, aqui não tem, a hipótese é que não tem, né? Ele também não caracterizou nessa época aqui, ele não tinha caracterizado para também provar que não tem, mas ele supõe que não tem, e supondo que não tem essa contribuição eletrostática adicional, você tem esse bom acordo, né, entre os dados experimentais e o modelo teórico, baseado nessa ideia do modelo de plasma, né? Bom, muito tempo depois, né, o Ricardo Deca, né, e um outro grupo lá em Estrasburgo, e aqui eles fizeram esse artigo conjuntamente, eles fizeram caracterizações, né, talvez não da superfície que tenha sido usada realmente naquele experimento, mas de superfícies produzidas de forma equivalente, né? E aqui está um resultado, né, um mapa de potencial local. Isso é que é o efeito PET. O PET é essa variação de potencial que aqui é representado por um código de cor, né, nessa imagem aqui. Então, você tem esse dispositivo que é chamado Kelvin Probe Force Microscopy, né, que é capaz de dar essa informação sobre o valor do potencial local em cada ponto, né, da minha superfície. E aí você tem esse mapa de potencial, né? A superfície metálica, ao contrário do que a gente aprende, não é uma equipotencial. E tem essa variação local de potencial, e isso produz um efeito, dá uma força eletrostática que vem daí, né? Mesmo que o potencial médio espacial seja nulo, que a diferença de potencial média entre as duas superfícies metálicas se anule, né? Essa variação espacial produz uma força eletrostática atrativa que se soma à força de Casimir.
Aqui está o cálculo, né? Você pode calcular, são essas duas curvas aqui, é o cálculo dessa força eletrostática residual devido ao efeito PET, né? E são duas curvas porque são dois grupos, dois experimentos diferentes, né? Com parâmetros, então, para esse potencial de PET, né? Com esse potencial mosaico, ligeiramente diferentes. Então, dão, para as condições de experimento do Ricardo Deca, né? Dão essas pressões aqui equivalentes, né? Um pouquinho diferentes na escala log, né? Tem esse efeito, então, a moral da história é que tem esse efeito, mas esse efeito ele é muito pequeno para explicar a diferença que o Ricardo Deca tinha observado entre o ponto experimental e a curva Drude, né? Então, a outra curva que está mostrando lá é a diferença entre o resultado teórico para Drude, que é essa curva de cima, né? Um sinal menor, e o ponto experimental. É essa diferença, é isso aqui, ó, tá certo? Aqui o Ricardo Deca pegou lá os pontos experimentais dele, né? Fez a diferença entre o valor da magnitude da força experimental e a força de Drude, e para tentar ver, ó, essa diferença pode ser o PET, né? Já que esse PET é atrativo, ele se somaria ao Drude, né? Que o Drude é uma previsão de força mais fraca do que a força experimental, mas você somando o Drude atrativo, que é mais fraco que o experimental, né? Com o PAT, eu poderia talvez chegar lá no valor, mas não chega, né? Porque essa diferença é muito maior, é mais de uma ordem de grandeza maior do que o PAT que eu teria para superfícies preparadas do jeito que o Ricardo Deca tinha preparado no experimento. Um método que ele tinha usado para fazer esse recobrimento, né, de ouro. Então, aparentemente, a explicação para esse paradoxo, né, não é o efeito mosaico, né? Então, essa era uma tentativa de ver se essa diferença que aparece aqui, né, essa diferença que aparece aqui, essa diferença seria devido ao somar ao ponto experimental a contribuição atrativa devido ao efeito mosaico, né? Mas, aparentemente, o efeito mosaico no experimento dele é muito pequeno para explicar essa diferença entre o ponto experimental e o modelo e a previsão do modelo de Drude. Bom, isso agora eu vou dar uma passada para os experimentos mais recentes, né? Que continuaram, tanto do grupo do Ricardo como o grupo aqui do Umar Mohideen, né? Continuaram confirmando esse acordo com plasma e o desacordo com Drude. Então, esse aqui é um exemplo que tem essa coisa de diferente de usar metais magnéticos, né? Ferromagnéticos, níquel, né? Então, as duas superfícies são de níquel. E aí, curiosamente, e eu não sei muito como explicar isso de uma forma intuitiva, né? A previsão do plasma, que é a curva sólida, desculpa aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui ele está medindo também o gradiente da força, né? Um experimento parecido com o experimento do... Não é a força, né? Então, aqui, ó, vamos talvez entrar nesse modo aqui para ler a legenda. Então, com essas superfícies ferromagnéticas, né? De novo, essas duas curvas teóricas têm uma curva preta e uma curva cinza, que é difícil de ver se você não ampliar bastante aqui, né? Então, o preto é com a Drude, né? E o cinza é com plasma. Então, vocês estão vendo aqui, agora inverteu, né, para essas superfícies metálicas, isso que eu estava comentando que é curioso. O modelo de Drude, ele fornece um sinal de força maior, ao contrário, né, do caso usual. Aqui, o que está força maior aqui é o Drude, o que está com uma força menor, essa curva cinza, é o plasma, que é o cinza, né? A curva cinza é o modelo de plasma, dá uma previsão de força um pouco menor. Para aqui nessa região, né, a diferença é da ordem de 10%, mais ou menos, né, entre um e outro, nessa faixa de distância aqui.
E, de novo, eu tenho aqui os pontos experimentais, acordo com plasma e descartando o drude, pelo menos nessa região e nessa, não tanto aqui nessa região de distância, né? Mais um experimento aqui para a gente discutir, do Ricardo, do Ricardo Deca, né? Então, nesse experimento aqui é um experimento um pouco mais complicado, ele tem um disco que gira e ele mede a diferença de força entre a esfera e esse setor do disco e esse setor que não tem esse recobrimento com níquel, né? Então, não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas deixa eu só dizer que, novamente, aqui ele está fazendo teoria menos experimento, e você quer que dê zero, e só dá zero se você pega o modelo de Drude, né? Aqui o azul, né? É o modelo de Drude magnético, né? Para meios magnéticos, aqui ele está usando níquel, né? Que é esse material ferromagnético. Enquanto que o modelo de plasma é o vermelho, né? Você está vendo que, então, você tem essa discrepância entre teoria e experimento, isso aqui, né? De alguns dezenas de femtonewton, né? A diferença. E o vermelho é plasma, que nem o azul, mas é um plasma não magnético, né? Levar em conta as propriedades magnéticas, né? Então, você vê que, né, nesse modelo teórico é importante para você ter um acordo, levar em conta as propriedades magnéticas, né, na hora de calcular aqueles coeficientes de reflexão, né? Ok. Isso tudo tem uma aplicação interessante que eu gostaria de discutir aqui, né, que é a questão dos limites, né, de interações tipo Yukawa, né, interações hipotéticas tipo Yukawa, que você pode determinar limites, né, para essa interação de Yukawa, que são correções, né, não newtonianas, né, da interação gravitacional, que são previstas por vários modelos teóricos, né? Acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui nessa parte introdutória, né? Então, muitos modelos de unificação, né, envolvendo teoria de cordas, né, introduzem essas dimensões espaciais extras compactificadas, né? E muitos desses modelos prevêem desvios em relação à gravidade newtoniana, né? Quando você olha para escalas de comprimento muito pequenas. Então, você olha para a interação entre duas massas em distâncias muito, muito curtas, né? Abaixo do milímetro. Existem no mercado, né, várias previsões teóricas de desvios da lei de gravitação newtoniana. É muito difícil medir isso, né? O efeito gravitacional é muito pequeno. Tá certo? Então, não é nada óbvio você medir a interação gravitacional, se você for calcular os números, né, entre duas massas de tamanho de objetos, mesmo que tenham muito densos, né, de tamanho de milímetro, centímetro, né, a força gravitacional entre elas é muito pequena, né? A força gravitacional é grande quando você pega uma massa gigante com a massa do planeta Terra inteira, né? Aí você tem um efeito gravitacional relevante. Mas nesses experimentos, então esse tipo de experimento aqui, digamos, seria uma medida dessa não é que ele está medindo propriamente a interação gravitacional, ele está medindo, ele está verificando que não existe uma correção gigante à lei de gravitação newtoniana, né? Então, se você, vou explicar melhor isso. Se você tem um potencial de Yukawa dessa forma, né, tem dois parâmetros aqui associados à modificação da lei de gravitação, né? É claro que a lei de gravitação eu obtenho fazendo esse alfa igual a 1, né? Tá certo? E sumindo com essa exponencial aqui, né? Quer dizer, então, o que significa trocá-la por 1, né? E essa exponencial vai para 1, né? Se o lambda, né, for muito grande, né? Tá certo? Se esse comprimento lambda aqui, se eu jogar ele para infinito, né? Tá certo? Ou seja, colocar uma exponencial aqui é ter um alcance finito, que a gente diz, né? Esse alcance lambda dessa interação ser finito, tá bom?
A interação gravitacional, a gente diz que tem alcance infinito, é como se esse lambda aqui fosse infinitamente grande, né? Aí eu tenho E elevado a 0, né? Que é 1. Então, o caso newtoniano é lambda infinito e alfa igual a 1. O que esses experimentos todos conseguem mostrar é que você não tem um alfa igual a... Olha aqui, essa aqui é a curva do Ricardo mais recente, está vendo essa curva vermelha? Você descarta valores de alfa maiores do que 10 a 11, 10 a 12 ou 10 a 13, quer dizer, ele está dizendo, o que ele consegue ver, olha, o meu sinal experimental é tal que não pode ter uma correção tipo Yukawa, desse tipo aqui, com alfa 10 a 11, né? Repara. Ou seja, ele não consegue medir com alfa igual a 1, isso não está fora de questão, né? Ele consegue ver que não tem um sinal tipo Yukawa com alfa da ordem de 10 a 11. Bom, aí depende um pouco da distância, né? Essa curva aqui, né, vai de 10 a 4 até mais ou menos 10 a 18, né? Dependendo do valor do lambda, né? Quer dizer, tem uma correlação, né? Essa região de exclusão correlaciona o lambda e o alfa, né? Tá certo? Então, tipicamente, você consegue excluir melhor o alfas, né? Se você tem um lambda maior, né? Tá certo? Se você vai diminuindo muito o lambda, fica difícil. É natural, né? Se o lambda é muito pequenininho, esse cara aqui vai morrer muito rapidamente, né? Então, pode ter um alfa lá de 10 a 15, mas você não está vendo, tá certo? Então, fica mais difícil excluir alfas grandes se o lambda for pequeno, né? Então, tipicamente, você tem essa região de exclusão aqui e fica sobrando essa quina aqui, né, com alfa que corresponde, né, a lambdas pequenos aqui, né? Com lambdas muito pequenos, a exclusão, você ainda pode permitir, os experimentos ainda permitem valores de alfa muito grandes, né? Porque fica difícil de excluir. E para excluir lambdas muito pequenas, você precisa fazer medidas, né, a distâncias de separação pequenos, comparáveis com os valores de lambda que você quer excluir, né? Os experimentos assim, mais tradicionais desse tipo, são desses grupos aqui de Stanford e da Universidade de Washington, né? Eles são experimentos com sistemas macroscópicos mesmo, né? Então, eles estão medindo distâncias aqui, ó, de fração de milímetro, né? Ó, a partir de fração de milímetro, essa aqui é a distância de separação. Se você quer ir aqui para a escala do micron, aí todos os experimentos de exclusão são experimentos de Casimir. O sinal dominante que você tem que subtrair, de alguma forma, é o sinal de Casimir, né? Que essas superfícies, esses objetos vão estar nessa distância de micron ou abaixo, interagindo. E, depois que você exclui a interação eletrostática, que tem maneiras de excluir, né? Tirando talvez o patch, né? Pelo menos a interação eletrostática, devido ao potencial médio, você consegue retirar, aplicando, né, potenciais, diferença de potencial adequada. O que sobra, que você não pode retirar, né, é a interação de Casimir, tá certo? Então, todos esses experimentos aqui, né, o Riverside é o grupo lá do Marmor Hidden, lá na Califórnia, né? Aqui aqui é a Universidade de Indiana, né, do Ricardo Deck, e aqui é do Lamorro, que eu já discuti, né? Todos esses limites são de experimentos de Casimir, e eles, então, estão fazendo um avanço, né, aqui excluindo cada vez mais valores de alfa cada vez menores, né, e lambdas cada vez menores também, tá certo? A grande dificuldade é excluir esses lambdas pequenos aqui, porque você tem que fazer, né, de micron, fração de micron, né, aqui é 100 nanômetros, né, você tem que fazer experimentos, né, para essa regime de separação. A gente viu lá que os experimentos do Ricardo são justamente essa faixa aqui em torno de algumas centenas de nanômetros, né, que é esse ponto. Aqui é 200 nanômetros, né, por exemplo. Ok. Bom, eu já comentei sobre o experimento lá da Universidade de Yale, do Lamorro, né, que ele tem um acordo com um modelo de plasma, de fato é o único do modelo de Drude, perdão,
Mas aí ele tem que supor que tem um patch lá, né, com uma certa lei de potência específica. Já comentei um pouco sobre isso. Eu acho que... deixa eu ver aqui há quanto tempo aqui. Eu acho aqui que... Então, o que eu vou nesse... Eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar, então, essa discussão da teoria de espalhamento aplicada à geometria planisfera para a nossa próxima aula, tá bom? Então, a gente deu para ver aqui, né, que todos esses experimentos são com geometria planisfera, né? Esse aqui, né? Todos são, não tem nenhum, esse aqui também. E esse aqui do Lamorro também, embora não seja uma esfera, é uma superfície esférica, né? Tá certo? Então, é muito importante entender isso que a gente vai fazer na próxima aula, o quão bom essa aproximação de força de proximidade né? Que está escrito aqui. Né? Qual é o erro que eu cometo ao fazer essa... Será que, por exemplo, uma época a gente pensava, né? Poderia ser, né, que essa discrepância aqui entre plasma e drude, que a gente vê aqui, seja devido ao uso da aproximação de força de proximidade. Quem sabe, se eu fizesse o cálculo exato, eu teria um acordo com o modelo de drude, né? Então, a gente vai ver que isso não acontece, mas é interessante. De qualquer forma, vai ter algumas surpresas interessantes sobre essa comparação entre plasma e drude, né, que a gente vai discutir na próxima aula. Bom, ok, eu vou ficar por aqui, então, e nos vemos amanhã. Tchauzinho, boa noite.